Muito bem, então, aplicando o teorema, né, que diz, se uma equação auxiliar tem uma raiz dupla, então a solução da equação diferencial, a solução geral dessa equação diferencial, é dada por y igual a c1 e elevado a mx mais c2 x e elevado a mx. Isso se a equação auxiliar tiver uma raiz dupla. Vamos resolver um exemplo envolvendo essa situação. Então, nosso exemplo é y, duas linhas, menos 6y, linha mais 9y, igual a zero. Nós precisamos resolver essa equação diferencial. O que nós vamos fazer? M2, por causa de duas linhas aqui, então a equação auxiliar fica com M2, menos 6m elevado a 1, por causa da derivada primeira, mais 9, e aí no lugar do y não coloca nada, igual a zero. Ok? Então essa equação é uma equação do segundo grau, e nós vamos resolver essa equação do segundo grau. Tira coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então, o delta dessa equação seria menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Ok? Então, fazendo a conta, 6 ao quadrado, 36 positivo, menos 36 negativo, delta igual a zero. Ora, então, se o delta é igual a zero, nós vamos ter raiz dupla. Ok? Então, como que fica então a continuação? Então, nós vamos ter assim, m é igual a menos b, o b é menos 6, né? Então nós vamos ter o menos da forma, o menos do 6, mais ou menos raiz de zero dividido por 2 vezes a. Então, m vai ser igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, essa raiz aqui é raiz dupla. Ok, se ela é uma raiz dupla, então qual é a solução geral dessa equação? Então, a solução geral da equação diferencial dada lá no início do exercício é y igual a c1 e elevado a mx mais c2 x e elevado a mx. Ok? Aí nós encontramos a solução geral da equação diferencial dada aqui nesse exercício. Mas nós não paramos por aí, vamos só recapitular aqui. Ó. Então nós temos, se as raízes da equação auxiliar elas forem distintas e forem raízes reais, a solução geral é y igual a c1 m vezes e elevado a m1x mais c2 e elevado a m2x. Okay? Então isso aqui é quando a equação auxiliar tiver raízes reais distintas. O teorema 3, nós temos o quê? O teorema 3 fala o seguinte, olha, se a equação auxiliar tiver raiz dupla, ou seja, se o delta da equação auxiliar for igual a zero, então a solução geral é y igual a c1 elevado a mx mais c2x elevado a mx. Aí a diferença de uma para outra é que aqui tem um x. E no teorema 1, quando as raízes são reais e distintas, não tem esse x aqui. Muito bem. Vamos agora para o teorema número 4. Né? Então, o que diz esse teorema número 4? Vamos colocar aqui para a gente poder resolver esse teorema número 4. Olha, o teorema número 4 ele fala o seguinte, e se existem também situações como essa descrita aqui? Ó. Vamos colocar aqui, ó, teorema 4. Muito bem, então o teorema 4, o que o teorema 4 diz? Se a equação auxiliar, né, se essa equação auxiliar aqui, ó, m ao quadrado mais bm mais c igual a zero, tem raízes complexas. Okay? Então, essas raízes são raízes complexas.
né? Então, vamos colocar lá, por exemplo, S mais T vezes I. Então, esse aqui é o que? É uma forma geral de um número complexo. Esse número complexo ele tem um que é um número real, o T, que é um número real, e o I é um número que a gente chama de número imaginário. Então, se isso acontece, então a solução geral dessa equação diferencial, y duas linhas mais b, y' mais c, y igual a zero. Então, a solução geral aqui dessa equação diferencial, ela vai ser escrita da forma y igual e elevado a s vezes x, que multiplica c1 cosseno de t vezes x mais c2 seno de t vezes x. Ok? Observe, então, que a parte real da solução, né, que é o s, ela vai aqui fora do parêntese. Ok? E o número real que está multiplicando a parte imaginária aqui, ó, esse t, ele vai ficar o quê? Dentro do cosseno e dentro do seno. Ok? Então, isso vale para quando a equação auxiliar ela tiver o quê? Raízes complexas. Então, como seria um exemplo disso daqui? Ó, vamos colocar um exemplo para a ideia ficar bem clara. Então, vamos colocar aqui, ó, y, duas linhas, menos 10, y' mais 41, y igual a zero. Ok? Então, essa daqui é a nossa equação diferencial. Vamos tirar a equação auxiliar para podermos resolver essa equação. Então, a equação auxiliar é m2 menos 10m mais 41, isso é igual a zero. Vamos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, vamos tirar lá o A, que vai ser igual a 1, o B, que vai ser igual a menos 10, e o C, que vai ser igual a 41. Resolvendo delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 41. Então, fazendo a conta, o que nós vamos ter aqui? Então, ó, 100 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16, menos 164. Então, isso aqui é igual a menos 64. Ok? Então, vamos continuar resolvendo, tá? Só que agora, a raiz de menos 64 não são raízes reais. São raízes complexas, porque o 64 é um número negativo. Então, fazendo aqui a conta, nós vamos ter m é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, nós temos m vai ser menos b. Quem é o b? Menos 10. Então, menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de menos 64, dividido por 2 vezes 1. Daqui nós vamos ter, então, m é igual a 10, mais ou menos, raiz de menos 64, a gente pode escrever assim, ó, como raiz 64 vezes raiz de menos 1. Isso aqui dividido por 2. Ora, então isso aqui vai ficar mais ou menos 10, raiz de 64, 8, e esse raiz quadrada de menos 1, nós vamos chamá-lo, tá, de i, que é um número que a gente chama de número imaginário. Então, aqui nós vamos colocar vezes i. Isso aqui dividido por 2. Bom, daqui nós vamos tirar o quê? O m1, né? Qual que seria esse m1? 10 mais 8i dividido por 2. Dá para dividir os dois ali, então m1 vai ser igual a 5 mais 4i. O m2 é a conta de menos, né? Então, nós vamos fazer essa conta de menos aqui, ó. Vamos colocar aqui o m2.
10 menos 8i dividido por 2. Okay? Então, m2 vai ficar igual a 5 menos 4i. Então, nós temos o quê? A raiz, né? As raízes, elas são da forma, raízes dessa equação auxiliar, elas são da forma 5 mais ou menos 4i. Né? Aqui nós englobamos as duas raízes. Uma é com mais, a outra é com menos. Ok. A forma geral da solução de uma equação diferencial com essa característica é e elevado a s vezes x, c1 cosseno de tx mais c2 seno de tx. Lembrando que no teorema nós chamamos isso daqui de s, a parte real, então esse aqui vai ser o s, esse aqui vai ser o t. Né? Então isso aqui a gente está usando a ideia lá do teorema que a gente viu, o teorema número 4. Então y vai ser igual a e elevado a 5x, c1 cosseno de 4x mais c2 seno de 4x. Ok? E aí nós chegamos na solução geral da equação diferencial.